A cobertura de jornalismo da cidade de São Paulo foi um dos temas da Semana de Jornalismo da PUC. Confira como foi o debate que teve como convidado Marcelo Gripa. É difícil cobrir o dia a dia de uma cidade grande como São Paulo, né? São Paulo, mais de 10 milhões de habitantes, maior centro industrial e cultural do Brasil e uma das cidades mais importantes do mundo, que combina cultura e caos como poucas. E com tanta agitação, fica uma pergunta: como cobrir uma cidade dessa dimensão? É um trabalho difícil de se fazer porque é dinâmico, né? Diário, dinâmico. Você tem aquela necessidade de traduzir uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes nas páginas de um jornal, no programa de TV. Eu acho que São Paulo é um grande polo cultural, acho que o maior do Brasil. Mas a gente tem os problemas de uma grande cidade. Se for para Nova York também você vai ter problemas relacionados também a trânsito e tal. Eu acho que a gente sofre desse mal por estar numa cidade que consegue nos oferecer tanta coisa. A 34ª Semana de Jornalismo da PUC São Paulo promoveu o debate à cobertura jornalística da cidade, para tematizar os problemas que a profissão encontra para cobrir a capital. O jornalista e criador do blog Fazendo Hora em São Paulo, Marcelo Gripa, foi o convidado da mesa para debater questões como a ética, a cobertura da cidade e também para falar um pouco sobre seu blog. Eu estava no metrô e daí eu comecei a observar as pessoas que estavam à minha volta e tal, e falei, pô, tem um monte de história que poderia surgir daqui, né? Imagina quantas pessoas aqui poderiam me dar um depoimento interessante sobre alguma experiência que viveu, né? E então, na hora, tirei um caderninho assim que eu tenho na mala e comecei a esboçar uma descrição do que eu via. E levei a ideia adiante, depois, claro, tive que delimitar, né, trazer, então eu vou captar o que acontece na cidade em uma hora, né, a cena. E depois comecei a procurar os colaboradores e tal, mas ele nasceu mesmo dentro de um vagão do metrô. Na sua opinião, o papel da imprensa na cobertura da cidade é um papel correto? Ele é desempenhado de forma correta? A gente tem as opções aí da grande mídia, né, dos jornais e tal, e invariavelmente eles acabam sempre pendendo para tragédia, para trânsito, para coisas que dão audiência, que vendem jornal. Então é um trabalho complicado, né? Mas eu acho que dá para melhorar, por exemplo, com essa ideia do blog de contar mais histórias, tentar fugir um pouco desse espectro mais de tragédia, sabe? Você acha que falta ética para os veículos de jornalismo hoje em dia? Não existe uma cobertura isenta, 100% isenta. A gente aprende isso na faculdade, né? É difícil de encarar, a gente entra com o sonho de fazer aquele jornalismo imparcial, de tratar os assuntos com o máximo de independência, né, nesse sentido, mas invariavelmente você acaba assumindo a postura do veículo de comunicação para o qual você trabalha, né? E aí não é uma questão de julgar quem está desse lado, quem está daquele lado, é uma questão de entender que isso é uma realidade, que todo veículo tem uma ideologia e que você mesmo, enquanto jornalista, parte do seu repertório, parte de um pressuposto já natural para a cobertura de qualquer evento, qualquer situação. Então por isso que a imparcialidade é impossível. Que tipo de coisa você usaria para mudar o tipo de cobertura e cobrir as eficiências desse trabalho? Eu gostaria de ver mais histórias e menos tragédias. Por essa questão que eu te falei da audiência, que a audiência naturalmente vem com que sempre choca, né? Então, ao invés de cobrir um acidente ou alguma coisa de uma forma mais exagerada, você poderia cobrir uma ação cultural, uma outra iniciativa que tenha um cunho mais informativo. Eu acho que isso daria um equilíbrio bom. É impossível a grande mídia viver só disso, né? A grande mídia é prestação de serviço, é o dia a dia, e não dá para você fazer fazendo hora da vida só para você explicar para a massa o que está acontecendo na cidade. Mas eu gostaria de ver as coisas mais equilibradas.